Fala, povo! Aula de hoje. Hoje vamos começar as videoaulas, tá? Para vocês, alunos do primeiro ano. Biologia, professora Simone, certo? Se liga aí na aula de hoje, que hoje nós vamos falar sobre origem da vida. Além de falar um pouquinho sobre a biologia e suas áreas, vamos falar sobre a origem da vida. E na próxima aula já fica a origem da vida química. Hoje a origem da vida que nós vamos falar é a origem da vida biológica. Valeu? Se liga na aula. Hoje o assunto da aula vai ser um assunto bem legal. Qual vai ser o assunto da aula, professora? Primeiro vamos saber um pouquinho sobre a biologia. Como essa é a aula número 1, estamos começando a falar de biologia para os primeiros anos. Então primeiro vamos falar sobre biologia. O que é biologia? Bio significa vida. Logos, estudo. Logo, biologia é o estudo da vida. Beleza? Beleza. Então, a biologia, na verdade, ela vai abranger várias áreas, tá? Eu falo até para os meus alunos assim, quem quer fazer medicina, quem quer fazer alguma coisa na área de saúde. Mas por quê? Porque a biologia, ela vai incluir várias áreas relacionadas à saúde. Mas a biologia, na verdade, ela abrange todas as áreas relacionadas à vida, certo? Então nós vamos ter, aqui eu coloquei alguns exemplos de áreas que a biologia estuda. A biologia é uma ciência, na verdade, só que ela é subdividida em áreas, como por exemplo, biologia celular, a ecologia, a citologia, a genética e por aí vai, beleza? Então vamos lá, continuando aqui, só que hoje o assunto da aula vai ser origem da vida. Origem da vida. Origem da vida. Quem veio primeiro? Alguém veio primeiro. Alguma coisa aconteceu para tudo acontecer, para tudo ter vida, para a biologia surgir, certo? Então, vamos começar aqui com... gente, antes de começar, vou voltar aqui na origem da vida. A origem da vida, lembrando que a gente está falando da parte científica da coisa, certo? Por quê? Porque existe várias teorias relacionadas à origem da vida. Então não vamos criar polêmica. Lá na igreja, quando vocês vão na igreja, o padre vai falar do criacionismo. Beleza? Tem pessoas que acreditam que tem vida fora do universo, mas será que essa vida fora do universo é a que trouxe vida para a Terra? Panspermia. Não sei. O que vale aqui pra gente por enquanto vocês vão dar um tempo nesses outros pensamentos, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, mas o conceito hoje que a gente vai trabalhar é o conceito científico, né? É uma aula biológica, então a gente vai trabalhar mais a parte da ciência. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o Big Bang. Gente, na verdade, o que acontece? Para a ciência, existia uma pequena esfera. Só que essa esfera, ela começou a aquecer, e para dar origem a tudo, ela tinha tinha que ter várias coisas dentro dela, mas ela não explodiu. O Big Bang não é uma explosão, o Big Bang é uma expansão. Acredita-se que até hoje ainda há expansão dessa origem de tudo, que foi essa esfera. Certo? Então ela foi superaquecida e começou a se expandir, e à medida que ela foi se expandindo, criou-se o universo. Mas aí a gente vai falar sobre a origem da vida relacionado a nós, relacionado à vida, não ao universo, à biologia. Acredita-se que a Terra tenha 4,5 bilhões de anos. Aí eu falo para meus alunos assim, quantos anos você tem? Quantos anos você tem, Vinícius? O Vinícius tem 17. Quantos anos você tem, Ana? A Ana tem 16. 16 aninhos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Pensa, se você nascesse agora, relacionado ao tempo da Terra, era quase como se estivesse lá próximo aos milésimos, próximo ao zero. Então é muito pouco, não é? Aí, como você vai querer ver alguma alteração na vida, se você não vai viver bilhões de anos, né? O primeiro bilhão de anos, para vocês terem uma ideia, não existia vida na Terra.
Mas isso é uma história para a próxima aula, que a gente vai falar sobre os coacervados, sobre a evolução química. Hoje nós vamos falar da evolução biológica, beleza? Então segue a vida. Antigamente, vocês estudam filosofia. Vocês estudam filosofia. Vocês estudam filosofia. Tá? Filosofia. Olha quem eu trouxe para a aula. O meu Spartacus. Filosofia. Ser ou não ser? Eis a questão. Então, a filosofia, na verdade, ela é a base de toda a ciência. O que a filosofia fala? A filosofia fala o seguinte: eu penso, logo existo. Então, é a base do pensamento. As ciências surgiram através da filosofia. Só que antes, né, como só tinha o pensamento, o pensamento é o seguinte: quando o pensamento tem como base a observação. Você tem que pensar e observar. E nesse parar e observar, você vai fazendo as anotações. Hoje em dia, nós temos toda a tecnologia, né? Mas antigamente não tinha. Então, a base da filosofia, a base da ciência era observar e anotar. Tanto que existia a primeira tese para a origem da vida, a primeira teoria para a origem da vida, chama-se abiogênese. A quer dizer negação. Bio, vida, origem, gênesis, né? A origem da vida não era da vida. Eles acreditavam o seguinte, ó, se você deixasse, pegasse uma roupa suja, colocasse lá no canto, lá, quanto mais coisa meia suja, resto de comida, dali surgiriam ratos, baratas, insetos. Então acreditava-se que uma vida poderia se originar de um ser sem vida. Isso é a biogênese. A partir do momento que uma vida poderia se originar de um ser sem vida. Mas isso ficou durante muito tempo, até que surgiu esse cara aqui, ó, Francisco Redi, o Redi, tá? O Redi, o que ele fez? Isso já foi, ó, em 1600, quase 1700. O Redi, ele fez um experimento para comprovar que a vida, na verdade, ela só poderia se originar de um outro ser com vida. E qual foi o experimento do Redi? Se liga aqui, ó, se liga no meu experimento. Eu tenho aqui, ele colocou 2 vidros, aqui eu tenho 4. Né? Porque aqui está o antes e o depois, Então, ele pegou 2 vidros. Nos 2 vidros, ele colocou a carne. Bom, nesse que estava aberto, as moscas vinham, depositavam seus ovos, e ia embora, lógico, essa larva deixava. Mas o pessoal falou o seguinte: mas quando você fecha, não tem como, não é só a larva não entra nada, então não tem como haver vida quando não tem nada, né? Nenhum oxigênio, nenhuma a força vital. Então, o que ele fez? Ele tirou a tampa e colocou gases, certo? Quando ele colocou a gase, existia a passagem para essa força vital, né? E no outro, o que aconteceu? A mesma coisa. As moscas vinham, depositavam seus ovos e dali surgiam novas moscas, né? A partir dali, larvas, tudo que relacionado a quem depositava seus ovos ali. E no outro, quando ele colocou só a gase e poderia passar o ar, o que acontecia? Também a força vital. Então, só não passava o inseto. Então, o que acontecia? Não surgia nada. Por quê? Porque ninguém conseguia depositar seus ovos ali. Beleza? E isso ficou, ó, durante muito tempo. E surgiram outros experimentos do caldo nutritivo, onde eles queriam falar em relação aos micro-organismos que eu coloquei lá, né? Então, teve o caso lá do experimento do Needham, que foi o seguinte: ele pegou um caldo, ferveu esse caldo até que não tivesse nenhum ser microscópico, né? Só que ele deixou esse caldo aberto, automaticamente aquela força vital entrava aqui, na verdade era oxigênio, né? E os micro-organismos surgiam novamente. Mas aí ele fez, lá na frente, o Spallanzani fez o mesmo experimento, só que colocando o quê? Tampando esse caldo. Tampando. Aí vem a mesma história, mas aí não tem passagem para a força vital, não vai sair micro-organismo. Mas por quê? Porque não tem entrada e saída para o ar. Até que um dia apareceu esse cara aqui.
que é o cara. Até então, eles queriam falar o quê? Que a abiogênese não tinha, para quem era um cientista, para quem tinha algum estudo, não tem como a abiogênese existir. Aparecer alguma coisa, por exemplo, de rios saírem larvas que se transformariam em seres aquáticos, não tem como, né? Então, eles tinham uma ideia, eles já estudavam, então eles sabiam que não tinha como a abiogênese existir. Aí surgiu a biogênese graças a esses experimentos anteriores, do Red, do Needham e do Spallanzani. Veio esse cara aqui chamado Pasteur, Louis Pasteur. Pasteur. O que o Pasteur fez? Ele fez o mesmo experimento do Needham, só que ele utilizou, para não falar assim, mas é a força vital e mesmo assim teria que cobrir para que os micro-organismos não se reproduzissem, ele deixou a passagem. Só que ele pegou esse vidro e dele mesmo ele forçou, né, aqueceu e fez um chamado pescoço de cisne, que é um bico no próprio vidro. Né? Então ele ferveu as substâncias, né? E depois, quando ele esfriou, para comprovar que não tinha nada aqui, o que ele fez? Os micro-organismos desapareceram, não estavam aqui. Mas por quê? Porque os micro-organismos ficavam aqui no pescoço do cisne. Eu até falei relacionado ao narguilé, a mangueira do narguilé. Isso em sala de aula eu conversei com alguns. Certo? Então, a sujeira ficou aqui, porque a passagem de ar, aqui havia um esfriamento, então era mais confortável eles ficarem aqui do que no caldo quente. Mesmo que depois esfriasse, eles já estavam presos aqui. Aí, o que ele fez? Ele quebrou para falar que poderia existir a passagem aqui, mas comprovou que o caldo não tinha micro-organismo. Beleza? Então, graças ao Pasteur, a teoria da abiogênese foi quebrada e voltou a teoria da biogênese. E para encerrar, ideias sobre a origem da vida. Além da abiogênese e da biogênese, existe o chamado criacionismo e a panspermia. O criacionismo, a gente já falou sobre ele, né? É mais comentado nas igrejas, nas religiões, que é uma crença religiosa que fala que existe um criador para tudo isso, ok? É só citando, são fatores que, por exemplo, pelo criacionismo e também pela panspermia, a panspermia é que existiam seres no universo e esses seres invadiram, vieram em forma de moléculas pequenas e aqui elas cresceram e aqui estamos nós. Panspermia é uma teoria totalmente quebrada que não, pelo menos por enquanto, esses meteoros, coisa e tal, se transformar em seres, por enquanto não tem muito cabimento, tá? Graças ao estudo que a gente tem até hoje. E o criacionismo é relacionado à fé. Né, o que você acredita. Então, assim, acredita-se que um ser deu origem a tudo, primeiro a terra, a luz, para depois colocar os seres. Mas que esses seres eles já foram criados como eles eram. Não existia evolução dos seres. É como se aquela espécie ela aparecesse, desaparecesse e depois ele criava outra espécie, que a gente sabe que tem espécies diferenciadas. Né? Isso aqui a gente chama de fixismo. Porque são espécies fixas que não evoluíram. Beleza? Então é isso. A aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. E bom estudo para vocês. A próxima aula a gente vai falar, hoje a gente falou sobre a origem da vida relacionado à origem biológica. E na próxima aula nós vamos falar sobre a origem química. O que aconteceu? Como que essas partículas se transformaram em seres vivos? Valeu!